Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. No dia de hoje, dia 7 de novembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está acima dos 75 mil dólares. Para ser mais exato, de acordo com o CoinMarketCap, está a cerca de 75.230 dólares americanos, com uma valorização de cerca de 1,6% nas últimas 24 horas. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está vendo nas últimas 24 horas uma variação positiva de 6,6%, com cada unidade, nesse momento, custando aproximadamente 2.800 dólares americanos. Excelente últimas 24 horas, excelente último dia para o Ether, criptoativo que até pouco tempo atrás estava sendo criticado, muitos pessimistas estavam falando que muito provavelmente ele seria flipado, ele seria ultrapassado pela Solana, mas de qualquer forma está demonstrando bastante força sim nessas últimas 24 horas. Já os ETFs, no dia de ontem, um ETF de Bitcoin Spot, a gente teve um dia super positivo que quase que já compensou o início da semana que foi negativo. No dia de ontem a gente teve um inflow, ou seja, a gente teve uma entrada, a gente teve um saldo positivo de mais de 9 mil unidades de BTC. Para ser mais exato, 9.323 unidades de BTC. O que causa, entre aspas, estranheza, o que vale comentar, é que o ETF que liderou as entradas no dia de ontem foi o da Fidelity, com mais de 4 mil bitcoins de inflow. Já nos ETFs de Ether e Spot, no último dia 6 de novembro, a gente também teve um saldo positivo bastante considerável, foi de 21.600 unidades de ETH aproximadamente, o que em dólar americano dá cerca de 52 milhões de dólares. E também, o da Fidelity liderou as entradas desse ETF, seguido de perto, pasme, pelo da Grayscale, mas é verdade que foi o da Grayscale Mini, que é um novo fundo, um novo ETF, um novo fundo lançado pela Grayscale, onde as taxas de administração são menores. Mas de qualquer forma, o que a gente consegue ver, o que a gente conseguiu notar, é que a eleição do Trump causou um verdadeiro rebuliço na parte de criptoeconomia, no criptomercado. Para vocês terem uma ideia, o ETF de Bitcoin da BlackRock teve um dia de negociação recorde após a vitória do Trump nas eleições presidenciais. Em uma publicação no último dia 6 de novembro no X, o analista de ETFs da Bloomberg, na minha opinião, é um dos principais analistas de ETF do mundo, o Eric Balchunas, compartilhou que o iShares Bitcoin Trust, que é o IBIT, registrou seu maior volume diário de todos os tempos, com mais de 4 bilhões, para ser mais exato, mais de 4,1 bilhões de dólares negociados ao longo do dia de ontem. Abre aspas. Para contextualizar, isso é mais volume do que ações como Berkshire, Netflix ou Visa registraram hoje. Também subiu 10%, seu segundo melhor dia desde o lançamento. Outros ETFs de Bitcoin também tiveram um dos seus melhores dias desde os primeiros dias movimentados em janeiro, com a maioria dos fundos negociando o dobro do volume médio, de acordo com uma postagem de acompanhamento do Balchunas. Ou seja, muita gente que é do mercado financeiro tradicional, muitas empresas, muitas instituições estão também acreditando em todas as promessas pró-cripto, pró-Bitcoin que o Trump fez. O que está sendo pensado é que, muito provavelmente, o Trump vai sim ser um presidente bastante pró-cripto e isso vai fazer com que as criptomoedas se valorizem de uma forma geral. Então, nada melhor do que começar a se expor agora. Inclusive, uma métrica que muita gente começou a analisar foi que o Bitcoin disparou mais de 1.900% durante o primeiro mandato do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, entre novembro de 2016 e novembro de 2020. Isso ocorreu apesar da sua postura crítica em relação à criptomoeda na época. Vale destacar que em 2019, inclusive, ele fez um tweet na qual rotulou o Bitcoin como altamente volátil. No entanto, agora, durante o segundo mandato do Trump, ele está parecendo ser, ele prometeu ser pelo menos, vale ressaltar que ele é um político, mas ele prometeu ser favorável à indústria de criptomoedas, dado o seu compromisso de tornar os Estados Unidos, abre aspas, uma superpotência do Bitcoin e implementar também desregulamentações para fomentar a indústria cripto. Então, se naquele momento que ele era um crítico, valorizou tanto, o que será que pode acontecer agora com o Bitcoin e com as criptomoedas, tendo o presidente da maior potência atual do mundo como seu aliado? O que pode acontecer? Só o futuro pode nos responder, mas de qualquer forma, diversos analistas estão vendo como um caminho de ouro.
Dando continuidade ao episódio de hoje, a gente vai falar agora sobre o Ether, sobre o Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, e que a gente viu que está tendo uma valorização bastante considerável nas últimas 24 horas, tendo rompido novamente a barreira dos 2.800, estando se aproximando bastante da barreira dos $2.900. De qualquer forma, diversos analistas estão falando que o Ether está pronto para um rally monstruoso à medida que o preço se aproxima de 2.900. De qualquer forma, o Ether já se valorizou mais de 25% desde o início de 2024, mas analistas argumentam que ainda está subvalorizado e pronto para um aumento significativo após o Bitcoin ultrapassar a sua all-time high, o seu recorde histórico nessa semana. Abre aspas. Acredito que o ETH tem uma chance muito real de entrar em uma alta monstruosa agora. Fecha aspas. Quem afirmou isso foi o trader de criptomoedas pseudônimo Byzantine General em um post no Twitter no último dia 6 de novembro. Desde o dia 6 de novembro, o Ether já subiu mais de 10%. No momento que da escrita dessa reportagem no Cointelegraph era 9,66, só que já subiu um pouquinho mais, sendo negociado ali em 2.850 em algumas exchanges do mundo, em algumas corretoras. Após esse primeiro momento, desde agosto, em que o Ether ultrapassa o nível de preço de 2.800, alguns traders se mostram surpresos com isso. De qualquer forma, muita gente ainda acredita que o Ether ainda tenha muito potencial de crescimento pelo fato de que a correlação entre o preço do Bitcoin e o preço do Ether tá nas suas mínimas históricas. Então muita gente está acreditando que essa distância vai encurtar e ela vai encurtar não com uma desvalorização do Bitcoin, mas sim com uma valorização do Ether e com uma leve lateralização do Bitcoin durante um tempo. Então, de qualquer forma, os analistas voltaram a indicar o Ether como um ativo de provável alta explosiva nas próximas semanas. Isso não é nenhuma recomendação financeira, isso não é nenhum conselho de investimento, mas isso é uma análise que diversas pessoas têm feito no mercado cripto. Eu, particularmente, Paulo Aragão falando, eu sou um grande entusiasta do Ether, eu sempre que posso faço a minha compra DCA, assim como eu faço com Bitcoin, eu também faço com Ether. Para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a Receita Federal abriu espaço para a Bcrypto e outras entidades questionarem o regulador sobre impostos para o mercado de criptomoedas por meio do lançamento do Receita Soluciona, que é um programa lançado pela portaria 466 em 30 de setembro de 2024, que está agora disponível para inscrições de confederações nacionais representativas de categorias econômicas, centrais sindicais e entidades de classe de abrangência nacional. A iniciativa tem como objetivo estreitar o relacionamento entre a Receita Federal e essas instituições, promovendo um espaço de diálogo direto e colaborativo sobre questões tributárias e aduaneiras que impactam amplos setores da sociedade. Embora não seja possível que essas entidades peçam a extinção de algum imposto específico, a Receita abre um espaço de diálogo para que as entidades esclareçam dúvidas sobre tributações como rendimentos de tokens RWA, ganhos de staking, alienação de criptomoedas abordados pelo regulador em momentos distintos e que não estão claros para boa parte do público. Segundo a Receita Federal, também será possível que as entidades façam sugestões de soluções para os problemas apontados. De qualquer forma, o que a gente pode imaginar com esse governo atual é que a carga tributária aumente ainda mais, que eles busquem ainda mais formas de se financiar para poderem aumentar a carreta furacão, para poderem aumentar os gastos públicos. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!